Hi guys, tudo bem com vocês? Somos o grupo da turma do primeiro ano D e sejam bem-vindos ao nosso Serialcast, um podcast onde iremos falar sobre serial killers ao redor do mundo. Eu sou a Tanis, essa é a Ana Mel, essa é a Ana Carolina, essa é a Heloise, essa é a Ana Vitória, essa é a Isa e eu, o Erasmo, que tá por trás das câmeras gravando a gente. Então, quem vai começar? Heloísa. A Heloise. Eba! Eba! Então, o meu caso é o Maníaco do Parque e ele é um serial killer brasileiro. Ele foi preso em 1998 por estupro e assassinato de 11 mulheres e por agredir outras 9 vítimas em um parque de São Paulo. Que vagabundo. Não é? Eu, hein? Então, ele sofreu abuso quando ele era criança, acho que foi da tia dele e também do chefe dele no trabalho. Passa bem escuro. Pois é. Então eu acho que por causa dessas coisas ele também fez as mesmas coisas que a tia dele fazia com ele. Não, nada justifica esses atos. Olha, Ué, né? tá bom. Mas assim, ele não merecia passar por isso também. ninguém merece, não Pois pode é. passar por nada. Mas então, Então, ele matava as vítimas dele em um parque. Ele se passava por um fotógrafo que ele fazia as fotografias na natureza. Aí ele ficava meio que uma rodovia e ele pegava as vítimas dele, passando por um fotógrafo e levava pra lá, porque fingia que ia fazer as fotos e levava lá pro parque. Que eu esqueci o nome do parque. Parque do Estado. E levava pra lá e fazia o que ele desse na cabeça dele, ele fazia com as vítimas. Então, Bem sursadinho, graças a Deus. né, nossa, que delícia. É isso. Ele levava as vítimas dele pro parque ele já morreu? e assassinava. Não, ele tá preso, inclusive ele foi preso por 208 anos. Como se fosse ficar viva até. Apenas. Não. No Brasil não é apoiada a lei da prisão perpétua. Aí eles colocam uma lei alta pra substituir. Isso. Mas não usam como prisão perpétua. Ah, entendi. Então ele tá vivo. Tá. Ele tá vivo. Por que os presidentes não E ele recebeu carta na prisão, gente, de mulher. Eu fiquei indignada com isso, as mulheres. Que horror. Nossa. Apaixonada nele, que Ah, eu sou mulher que tem nojo. cabeça fraca também. Pois é, ai. Então, qual é o próximo caso de quem mesmo? É bacana. É meu? Eba. Então, o meu caso é o Richard Ramirez. Aconteceu nos Estados Unidos, em Los Angeles. Não só em Los Angeles, aconteceu em São Francisco também, que ele ficava mudando só pra poder fazer essas coisas. Ele foi um assassino em série, ou seja, um serial killer, que era estuprador, sequestrador, pedófilo, assaltante e satanista. Pois é. Só isso. Ele... Isso, não tem mais não. Não, ainda bem, né? Porque se tivesse mais, tinha que ser... Então, a primeira vítima dele foi em 1984, que foi a Jane Winkle. Não sei de certa pronúncia, porque, né? Mas ele usou cocaína pela noite inteira e simplesmente invadiu a casa dela e matou ela. Do nada. E aí, o que ele mais fazia era invadir a casa das pessoas e matar elas sem algum motivo. E um dos casos, que era da Daily Okazaki, que aconteceu em 85, que foi quando ele começou com a carreira de serial killer dele, ele, primeiro, quando ele abriu a garagem, ele conseguiu entrar na garagem lá da mulher, ele deu de cara com a amiga dela. E ele atirou na amiga dela, só que a bala ricocheteou na chave dela, que ela tava segurando na mão, e não acertou nela. Aí ele simplesmente passou direto dela e foi pra dentro. Nossa. Pois é. E tipo, ele chegou lá dentro e deu um tiro na testa da moça. Do nada. Pois é, do nada. Não tinha motivo. Não tinha motivo. E ele ignorou a outra moça, Sim. que também não tinha motivo pra tirar. Não, aí na saída ele deu de cara com a moça de novo, a amiga dela, que era a Maria Hernandes. E ele apontou a arma pra ela de novo, pra atirar nela. Só que ela falou assim: você já atingiu em mim uma vez, pra que atirar de novo? E ele saiu.
Foi literalmente isso. Ele saiu. A lenda é inteligente demais. Winnie. Pois é. E nesse primeiro caso, já começaram a procurar por ele, fazer investigação, detetives foram lá e demoraram um tempinho pra achar ele. E teve vários casos, ele pegava crianças na rua, ou ele já pegou na escola também, criança na saída de escola, e levou, estrupou as crianças e depois deixou no meio do nada, sem ninguém. Tipo, nem, não matou, mas só estuprou mesmo. Só não, porque isso é uma coisa bem ruim. Isso daí é realmente a caçambuna de E teve vários casos depois, porque ele foi... ele teve 13 homicídios, assassinatos no caso. Porque ele perseguia homens e mulheres. Teve uma mulher que ele perseguiu no meio da rua. Ela tava de carro, ele começou a dirigir atrás dela, ele cercou ela. E ele simplesmente tirou ela do carro e atirou nela. Ele não tinha motivo nenhum pra fazer essas coisas. Realmente parece. Interessante. Ele também tem o apelido de The Night Stalker. Sim, porque The Night Stalker. Ele fica perseguindo E até- do nada. E até tem um documentário sobre ele na Netflix, que tem 4 episódios, tá disponível lá pra assistir. E nesse documentário tem de tudo lá. E no mesmo ano, em 85, conseguiram capturar ele, prenderam ele. E ele foi condenado de sentença de morte. E só que no corredor, na fila pra poder conseguir pegar a sentença, ele morreu antes da sentença. Pois é, nem esperou a sentença. Ele morreu de câncer. De câncer. Realmente, bem feito, mas... Não, mas gente, eu acho que uma pessoa dessas tinha que apodrecer Sim, na cadeia, na não cadeia. cedo. Mas e também tem outro detalhe. Em cada assassinato dele, ele deixava uma marca de satanismo, que era o pentagrama. Que é assim que eles reconheciam ele. Parece. Já assistiram Patrick James? Você lembra? Lembro. Da carinha lá com sangue? Sim. Era assim que eles deixavam. E também reconheciam ele pela pegada dele, porque ele sempre usava um tênis só, que era o mesmo tamanho, mesma sola, então eles conseguiram rastrear ele pelo tênis. O tênis sem ponto. O tênis era no Sim. E é isso. E também ele teve uma tentativa de fugir da prisão, que ele enfiou... Como se fala isso? Ele injetou objetos no... Ele enfiou mesmo. É a mesma coisa que injetar no ânus dele pra tentar fugir. Foi coisa que nem tinha sentido. Que foi uma caneta, uma chave, uma seringa e um adesivo. Um adesivo. Só que ele não conseguiu fugir. Ainda bem que ele não conseguiu fugir. Aí ele morreu na fila da morte mesmo. Mereceu. Então, o meu caso é sobre o assassino do Zodíaco. Eu acho interessante o caso dele, não me achem louca. Olha, eu vou explicar agora, tá bom? Eu ia chegar, só que eu vou me perder depois. É porque Zodíaco, por causa dos símbolos que ele mandava nas cartas. Aí pegou o nome. Então, ele atuou no norte da Califórnia no final da década de 1960. Ele matou 14 pessoas entre dezembro de 1968 e outubro de 1969. 4 homens e 3 mulheres entre 16 e 29 foram os alvos do assassino. Outras pessoas foram consideradas possíveis vítimas, mas o número não é muito preciso. E ele enviava cartas para jornais famosos na época, meio que tirando sarro, porque ninguém estava descobrindo quem ele era. E isso foi em 1º de agosto, oi? Depois desse caso. Gente, eu só É consigo famoso. pensar em Patrick James. É igual? Eu não conheço, não. Eu só consigo pensar nisso. Isso. Gêmeos? Quê? Gêmeos? Patrick James? É uma cena, né? Eu não Detetive tenho também. um mentalista. Desculpa, gente, eu sou viciada. A primeira carta enviada por ele foi em 1º de agosto de 1969, que eu vou ler agora. Caro editor, aqui é o assassino dos 2 jovens no último Natal no Lago Hirman e da moça no dia 4 de julho, perto do campo de golfe em Valerro. Eu não sei se é Valejo ou Valerro. Para provar que os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. 1. Marca da munição Super X.
2. 10 tiros foram disparados. 3. O jovem estava de costas, com os pés apontados para o carro. A jovem estava deitada sobre o lado direito, pés voltados para o oeste. E o próximo, dele falando sobre outro caso. 4 de julho. A jovem estava usando calças estampadas. O jovem foi baleado também no joelho. Pausa para passar o roteiro. A munição foi Western, acho que é. Aqui está a parte de um código. As outras 2 partes desse código estão sendo enviadas para outros editores dos outros jornais. Quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal. Nesse código está a minha identidade. Se o senhor não publicar esse código até a tarde da sexta-feira, 1 de agosto de 69, eu vou iniciar uma matança louca sexta-feira à noite. Vou perambular todo o fim de semana matando pessoas solitárias à noite. E continuar matando de novo, até que eu tenha uma dúzia de pessoas no fim da semana. Ele também ia conseguir me matar. Eu, sexta-feira à noite sozinha, liberdade ou então, ele solidão? só queria fama mesmo. Que... Você tá lá, triste, bobeira. ouvindo uma musiquinha. Posso nem ser Uma Lana triste Del Rey. sozinha. Uma Lana Del Rey morreu. Eu jurava. Eu acho que ele tem inveja, porque ele também é solitário. Não é inveja. Faz sentido. Não é inveja, eu falei errado. É ele, tipo... ele Ele se culpa sente... ele culpa as culpa as pessoas. pessoas por se sentir solitário. Então, exato. Aí ele quer matar os solitários também. Os outros jornais também receberam a carta com pequenas variações. E uma terceira parte da mensagem completa o código. E todos os jornais publicaram com medo de acontecer mesmo. E, enfim, como ele mandava os códigos lá nas cartas, quase ninguém conseguiu decifrar, só foram decifradas uma. Tem mais 3, eu acho, se eu não me engano. E um casal, e desocupados, brincadeira. Um casal foi, que é o Donald e a Beth, conseguiram decifrar o código enviado pelo assassino ao jornal. E o código dizia: gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Concordo. Esse último tá mais mesmo assim. Alguma coisa me dá a emocionante experiência. A melhor parte disso... Olha essa parte. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso e os que eu matei se tornarão meus escravos. Eu só acho que esse cara tinha um capeta nele. Ele igual tinha. o outro. É lógico. Era que nem o Ramírez. Não vou dizer meu nome, senão vocês vão tentar retardar ou parar minha coleção de escravos para depois da morte. E se esse for o capeta encarnado? Realmente. Que é escravo pra ir lá no inferno. Ele é o anticristo. Ele é. Meu Deus, cara doido. E em 27 de setembro de 1969, um casal de estudantes estavam fazendo um passeio pelo lago e estavam apreciando a paisagem e chegou um homem de mais ou menos 1,80 m de altura, usando uma macabra roupa preta com um capuz cobrindo a cabeça. Era o Erasto. Certeza. Era o Erasto. Era, se fosse de pretinho, graças a Deus. Desculpa, tá, amiga? Na parte da frente da roupa podia se ver o símbolo do zodíaco, é por isso que ele também pegou o nome. Um círculo. E ele também deixava nas cartas como assinatura. É um círculo com uma cruz no meio. Misericórdia. Nossa. Aqui, um círculo cortado por uma cruz ao centro, como se fosse a mira de uma arma. O homem abordou os jovens e, após amarrá-los deitados no chão, desferiu golpes e facadas em cada um deles. O rapaz sobreviveu enquanto a garota faleceu, porque ela recebeu 24 facadas. E o assassino, antes de ir embora, deixou escrito na porta do carro do rapaz a seguinte descrição: Valerro, 20/12/68. É tudo uns tracinhos, então eu vou falar do 4/7/69, 27 de setembro, 69, 6h30. A faca. Não faço ideia. A faca. Em 27 de outubro de 1970, um jornalista investigativo, o Paul Avery, recebeu uma carta do Zodíaco endereçada para ele.
eu me tremia toda. Eu queimava. Eu não gostava. Porque na verdade, Mudar de cidade. não era exatamente uma carta, sabe? Era tipo o cartão que você compra no Halloween. Cartão postal. Cartão postal pra mandar pras pessoas, é. E o cartão... Ah, calma, me perdi. Tinha muitas matérias e jornalistas chamando ele de homossexual, porque ele se esforçava mais pra matar os homens do que as mulheres. Não faz muito sentido, não. Não faz sentido. Odeio homens. Ele- Odeio homem. Vai que ele não quer mulher escrava dele no inferno depois. Ah, tá. Faz sentido. Faz sentido. Ele matava pra não ter Ele era escravos, né? feminista. É verdade. Ai, gente, perdão, eu ri muito nisso aqui porque ele riu na cara do perigo. O cartão dizia o seguinte: sinto nos meus ossos, você pena pra saber o meu nome, então vou dar uma pista. Mas então, por que estragar esse jogo? Bu, feliz Halloween. Bu. Meu Deus, Bu, feliz Halloween. Só faltava alguém se fantasiar dele, igual fizeram com o Jeff Dahmer. Ai, Nossa senhora. Ai. E assim se finaliza o caso dele. Ele nunca foi encontrado, pelo que eu sei. Eu sei que esses dias encontraram pistas sobre ele, Esses só dias? que... Sim, esses dias. Nossa. Tomara que ele seja morto, Eu não tá? sei se foi Ele esses fez dias isso. ou faz anos atrás, mas foi recente. Eu acho que ele já deve estar morto. Tomara. Sei lá. E ele foi quase achado. Não, é porque tem as pistas, porque ainda procuram pistas nos locais que Ele, aconteceram. então, que fizeram desenhos, tipo, supondo quem que era, sem saber nada. Quantas vítimas confirmadas ele teve? 14, só que tem mais que não conseguiram confirmar porque não tem pistas. E isso é considerado quase o crime perfeito. Você acha dele até hoje? Acabou! Agora eu passo pra Ana Vitória. Eu vou falar do caso Herman Webster, mais conhecido como Dr. Henry Howard Holmes. Ele foi um assassino em série estadunidense do século XIX. Apesar de ter confessado 27 assassinatos, apenas 10 foram confirmados de forma plausível e várias pessoas que ele afirmou ter assassinado estavam vivas. Comum atribuir a ele cerca de 200 mortes. Muitas vítimas foram mortas em um edifício. 200 vítimas. Muitas vítimas foram mortas de um edifício de uso misto que ele possuía, chamado Hotel da Feira Nacional. Informalmente, o Hotel dos Assassinatos. Meu Deus. Morbidamente, mantinha no porão do seu hotel um calabouço da morte, em que atraía suas vítimas, anestesiando-as logo em seguida. Pelo menos não foi tão mal. Ele anestesiou, né? Mas foi mal do mesmo jeito. Depois de abusar sexualmente de suas vítimas mulheres, ele as matava, retirando a carne dos ossos e com a ajuda de um amigo ele vendia às faculdades de medicina. Meu Deus. Nossa. Uma pergunta. Esse caso foi um dos primeiros casos de serial killers confirmados nos Estados Unidos, né? Foi. Isso. Holmes chegou a Chicago com alguns anos antes de se tornar um assassino em série. Ele que trabalhava então em uma farmácia cujo dono era um homem chamado Holton, que estava morrendo de câncer. Depois que ele faleceu, Holmes comprou a farmácia e então a viúva do dono. Acontece que, além do assassino, Holmes era também um mau pegador de suas dívidas. Quando a viúva percebeu que não receberia o dinheiro da venda, Espera. Deve ser dívida de jogo. Caralho. Grita lá, Erasto. Posso ler essa parte de novo, né? Pode. Bora continuar, acabou a aula. Pode continuar. Era só uma pausa, porque ele ficava das molas lá e escorreu só. Depois que ele faleceu, Holmes comprou a farmácia então da viúva do dono. Acontece que, além de assassino, Holmes era também um mau pagador de suas dívidas.
E quando a viúva percebeu que não receberia o dinheiro da venda, procurou um advogado para ajudá-la a recuperar o estabelecimento. Misteriosamente, a viúva de Holton acabou morrendo. Misteriosamente, Tá. Tá joia. Com certeza, foi misteriosamente. Com a viúva fora de seu caminho, Holmes conseguiu comprar outro terreno em frente à farmácia, no qual começou a construir um edifício grande que viria a ser um hotel, teoricamente. A construção do hotel já era estranha por si só, uma vez que Holmes contratou e demitiu várias construtoras enquanto o edifício era edificado. Isso permitiu que somente Holmes tivesse noção de como era curiosa a estrutura de um todo, como um todo. Quando o hotel finalmente ficou pronto, ele fez do andar térreo a farmácia, que a essa altura já era sua. Em seguida, nomeou o lugar de Hotel de Feira Nacional. O Holmes foi executado em 7 de maio de 1896 pelo assassinato do mesmo amigo que o ajudava e era cúmplice, Benjamin. Meu Deus, tá vendo? Não mexer coisa errada. Pior que Judas, nem Judas. Durante seu julgamento sobre o homicídio de Benjamin, Holmes confessou vários outros assassinatos. Agora eu vou passar para Ana Mel. Eu vou falar sobre a Dorothea Painter, uma assassina de inquilinos. Ela nasceu... Sim. O que é isso? Inquilinos é as pessoas que moravam na casa dela. Ah, tá. Sim. Ela nasceu em 9 de janeiro de 1929 e ela teve uma infância conturbada. Todo mundo teve, certeza. Os pais delas eram alcoólatras e violentavam ela. E, tipo, todo dia mesmo, sem exceção de nenhum, bebiam muito e xingavam ela. Eles não conseguiam nem andar de tanto que eles bebiam. Meu Deus. Seu pai morreu Assim, quando... pessoas. Você vai virar assim. Tá repreendido. Desculpa. Seu pai morreu quando ela tinha mais ou menos uns 4 anos. Ele morreu de tuberculose. E a mãe dela morreu... Não, mas depois foi só piorando. Ixi. A mãe dela morreu num acidente de moto. Ela tinha mais ou menos uns 6 anos. Tava bêbada a mulher? Sim. Ai, meu Deus. É óbvio. Ela ficou anos em orfanatos ruins. E quando completou uns 16 anos, ela decidiu ser menina de programa. Eu vou sair da escola com 16 e vou colocar minha... Você já tem? Eita. Meu A Deus. gente não faz isso, não. Aham. Telespectadores. Mas ela achou... É brincadeira. Mas ela achou o namorado dela aí, com 17 anos. Ela saiu do orfanato, então? Sim, ela saiu. Eu acho que ela fugiu. Deve ter fugido. Ela virou garota de programa, achou um namorado. A não ser que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, 16, maior. 16 é maior de idade. Ah, é verdade. Só foi emancipado, então. Sim, não. Aí ela casou com o primeiro namorado dela, aos 17 anos, mas ela não estava acompanhada da sorte e o marido dela morreu. Uns 2 anos morreu e tal. Ela estava desesperada por dinheiro, porque ela não conseguia arrumar um emprego, ou porque ela não queria mesmo um emprego digno. E ela começou a roubar cheques para comprar suas próprias roupas. Foi descoberta e ficou presa por 90 dias, mais ou menos. E depois, ela se casou de novo pela segunda vez. O seu marido era um sueco chamado Axel Johnson. Curiosidade, ele também... Esse é o nome dele? O quê? Pica-pau? Não, você falou sueco, alguma coisa assim. Tá. Eu pensei que o nome dele era também... Axel Johnson. Ele também era alcoólatra e violentava a Dorothea. Ai, meu Deus. Gente, a coitada não tem um dia de sorte. Ela tem dedo podre. Ela escolhe maridos igual o pai dela. Meu Deus, isso é falta de paz. Isso é derichos. Foi o que eu pensei. Cuidado, meu. Oxi! Tá bom, vai. Aí... Perdi aqui. Ah, tá. Ela se casou, né? E eles ficaram mais ou menos uns 10 anos ou 14 anos juntos. E ela era espancada por ele. Até que ela começou a auxiliar
de enfermagem ao cuidar de pacientes com deficiências e idosos. Levou tão sério sua função que, em pouco tempo, já geria uma instituição de caridade. Ela conseguiu uma instituição de caridade. Sim. Boa. Como é que ela virou Nossa, serial ela killer, então? sofreu tanto. Não, mas como ela conseguiu ser auxiliar de enfermagem? Não, mas se bem que os crimes dela ainda não estavam coisados. É. Aos 37 anos, Doroteia finalmente divorciou de Axel e casou pela terceira vez, porque não consegue ficar sozinha, com Roberto, um mexicano. Pois é, saiu de um Axel Johnson para um Roberto. Ele tinha apenas 19 anos. Foi Ela tinha ma- 37? Sim, ela tinha 37 e ele 19. E foi mais um relacionamento conturbado. Casado Satanás. Tá doido. Doroteia assumiu a gerência de instituição de caridade em Sacramento, na Califórnia. Ela concedia abrigo e comidas a idosos, alcoólatras, drogados e pessoas com deficiências mentais. A Ana, sim. Aos 47 anos, Doroteia encontrou um novo companheiro chamado Pedro. Deixou lá o Nossa! Roberto. Deixou Nem o sei o que Roberto. aconteceu. Pelo menos não Chamado- morreu, que eu do Roberto. Chamado Pedro. E eu acho que Não, era um relacionamento ruim. Então, Nossa, enfim, ela arrumou esse Pedro e adivinha? Ele era alcoólatra e violentava ela também. Aí ela se apaixona por alcoólatras. A união não chegou a durar há um ano, de modo que, bastante frustrada, Doroteia passou a frequentar bares à procura de homens idosos. A Nana também. Isso, logo no bar, onde tem alcoólatra. A velha assim, você não é alcoólatra? Eu não te quero. Exatamente. Ela já tava velha também. O que tem que procurar idoso? Mas no bar, onde tem alcoólatra. Exatamente, Sim. meu pai não. você gosta de sofrer. Pois é, aí ela esqueceu da instituição de caridade e voltou às suas práticas fraudulentas e passou a reviver sua vida suja, roubando cheque. Então foi acusada de 34 crimes e voltou para a prisão. Ela ficou bastante tempo na prisão, eu acho que ela saiu por comportamento. E com 52 anos, alugou uma casa em Sacramento, em Califórnia, que passou a funcionar como uma pensão. Foi nesse local que os crimes começaram a se tornar cada vez mais graves. Enfim, vou para a primeira vítima já, que foi uma amiga dela. Amiga. Nada. Sua A Ana amiga. assim comigo. Anabel não me mata, por favor. Nada. Você entra na casa da Nana pra ver o que acontece. Eu vou roubar o dinheiro dela e ir embora. Ela se chamava Ruth, na época com 61 anos. Ela estava vivendo na pensão de Doroteia e certo dia amanheceu morta por overdose. Ao explicar o ocorrido às autoridades, a Doroteia falou para os policiais que ela estava triste por causa de um fim de namoro dela e deu a entender que ela tinha se suicidado. Mas aí, depois de umas semanas, os policiais viram e Doroteia foi acusada de ter drogado ela com veneno e paracetamol. Paracetamol. Meu Deus! Paracetamol mata. Pois é, eu fiquei pensando, é tão fácil comprar um paracetamol. Mulher. Mulher. Ficou 3 anos presa e durante sua reclusão trocava cartas de amor com um idoso de 77 anos, chamado Everson. Mesma coisa que Gleison, né? Sei lá. Jefferson, eu pensei em Jefferson, não sei. O relacionamento desenvolveu-se de forma rápida. Que é isso? O idoso lendo a carta. Rita, traz minha banana. O relacionamento foi de forma rápida e estavam planejando logo o casamento. Mal sabia Everson que sua amada queria só matar ele. Ela falou com ele. Parem de matar julgar. ele. Sim, parem de julgar o Everson só pelo nome. Everson. Agora a gente vai falar sobre o caso do Everson. Doroteia contratou um sujeito chamado Ismael. Só pior. Ismael. O rapaz recebeu uma quantia acima do normal e ainda por cima ganhou um presente de uma caminhonete que era do Everson. Nunca tinha dinheiro. Você que tava na prisão. Os inquilinos dela lá. Não, ela saiu da prisão. Aí ela. Tá. Eu acho que essa parte. Você se perdeu. Enfim, foi determinado a ele que construísse uma caixa de madeira que na verdade parecia um caixão.
A desculpa era para armazenar livros. Tipo, não faz sentido nenhum. Com o trabalho finalizado, Ismael foi novamente contratado para transformar a caixa a determinado lugar. No meio do caminho, Doroteia solicitou que Ismael estacionasse o carro e deixasse lá no meio do rio. Deixou lá. Ela falou assim pro Ismael que era só lixos, e o Ismael acreditou, ou não também, ele simplesmente viu que era um corpo lá. Ah, mas ele também tava ganhando. Pois é, né? Incomodava. Alguns dias depois, um pescador encontrou a caixa e avisou a polícia. Dentro dela havia um corpo em composição. Curiosamente, Everson estava desaparecido desde então. Então Everson era o corpo. Doroteia passou a receber... Tava óbvio. Claro. Doroteia passou a receber mais vítimas. A maioria eram idosos e deficientes mentais. Aliás, ela já não estava tentando cuidar deles. Ela já era, tipo assim, deixava eles lá mortos, pegava o cheque e, tipo, falava que morria por causas naturais. No geral, Doroteia foi acusada de 9 homicídios. Eu achei que era bem mais pelos casos dela, com os inquilinos. De acordo com os investigadores, a maioria de suas vítimas foram drogadas até terem uma overdose. Doroteia enrolava os cadáveres em lençóis e depois enterrava eles. Após 4 anos de coleta de evidências, o julgamento foi marcado para fevereiro de 1993. Doroteia era acusada de 9 homicídios, então ela fugiu. Ela conseguiu fugir só durante uns 5 dias, depois acharam ela lá em outra cidade lá. Eu tô pensando, por que o povo enterra o corpo em vez de queimar? Porque queimar vai só depois espalhar o pó. Não coloca no ácido. É verdade. Mas eu acho que era tipo assim, ela... serial killer não tem uma função, tipo assim... Como assim? Tipo, eles fazem tudo igual pros mesmas pessoas e tal. Tipo... Então, ela queria envenenar todos e... Uma rotina de matar. Ele mata sempre do mesmo jeito. Do mesmo jeito, pra deixar meio que a marca deles. Aí eles enterraram ela. Enfim, a polícia encontrou ela lá em Los Angeles. Doroteia faleceu na prisão com 82 anos. Essa aí sofreu, porque ela ficou bastante tempo na prisão, em 27 de março de 2011. Então ela morreu recente na prisão, de causas naturais. É isso o caso de Doroteia. Vem finalizar com a gente. Tá gravando? A voz, tá? Então, Esse foi o nosso podcast. A gente fica muito grato se você assistiu até aqui. Cuidado. Deixa o likezinho, tá bom? Porque a gente A gente merece. o problema, a gente merece, se esforçou muito aqui. A gente estressou, brigou um com o outro, a gente puxou o cabelo um do outro. Chegamos atrasados, tiveram que montar essa miséria tudo. Furaram minha bunda. Mas é isso. Obrigado. Boa noite, bom dia, boa É uma tarde. amizade muito saudável. Uma boa vida. Não sei como tá assistindo tão boa. Não seja um Boa criminoso. vida, ué. Não ande à noite solitário ouvindo Lana Del Rey, porque Muito provavelmente menos você vai morrer. Brincadeira. Sozinho.